E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. O meu já está sendo lido, obviamente. Eu mandei um texto para o grupo de estudos, mas tem este texto aqui que a Tailene trouxe, que é sensacional, que é a proibição dos pactos sucessórios, uma releitura funcional de uma antiga regra. É maravilhoso. A gente vai tratar muito desse texto hoje, tá? E vai ficar à disposição, não sei, eu posso entregar para um de vocês e peço para a escaneio e já passo para o grupo, pode ser? Que maravilha! É só agilizado. Como é que pode É só entrar. Já ali inserimos. Então a gente tem digital, a gente consegue... Uma entrada de 100 e parcelas a combinar. É verdade, é loucura minha. Tá na internet, loucura minha, mas pode ir passando se vocês quiserem. Vou tirar uma foto então, para buscar na internet. Ótimo, perfeito. Bom, então nós vamos começar. Como a gente já comentou, pessoal, vai ser uma série então de estudos sobre impactos sucessórios no Brasil e no mundo. Claro que o enfoque sempre vai ser muito mais no Brasil, porque é onde nós atuamos e onde estão os problemas realmente, né, do nosso dia a dia. Mas é interessante fazer esse contraponto porque nós podemos pensar em soluções diferentes e também porque, como vocês sabem, o IBDFAN ele já trata de um estatuto sucessório, na verdade. Nós estamos fazendo como um projeto de lei. Isso já existe, né? Também, né, Felipe? Tá no próprio site do IBDFAN. Um anteprojeto. É um anteprojeto. Exatamente. E agora na comissão da OAB nós também vamos tratar sobre possíveis alterações legislativas em relação ao direito sucessório, e a gente pode sempre ter exemplos do direito comparado que a gente pode utilizar, né, no nosso sistema. Bom dia. Bom, então vamos lá. Gente, eu fiquei tão feliz por conseguir fazer isso aqui, estou me exibindo muito. Muito feliz. Bom, então eu acho interessante só traçar uma linha de raciocínio sobre o tema proposto. Em que sentido? Que é interessante tratar da desmistificação do conceito e da sua aplicação. Porque, como ele é proibido, o pacto sucessório, a gente acaba não estudando na faculdade. A gente estuda muito pouco. A gente só sabe do pacta corvina e que é proibido, enfim. Esse barulho tá bem ruim, né? Ai, obrigada. Além disso, aqui no grupo, o que nós queremos? Nós queremos suscitar o debate, porque, como também nós já comentamos, esse é um tema do futuro. E, realmente, compreender os motivos da sua proibição. Por exemplo, existe racionalidade nessa proscrição? Por que existe essa proibição? E, ao final, nós vamos responder algumas perguntas, como, por exemplo, qual a possibilidade de aplicação dos pactos sucessórios no Brasil? Se existe racionalidade nessa proibição. Por exemplo, o pacto antinupcial pode funcionar como um pacto sucessório renunciativo da herança? A gente vai falar sobre essas classificações também. Bom, passando rapidamente, tá? No Brasil, nós temos o pacto sucessório, o pacto pós-mortem e o testamento. Eu até achava que o pacto sucessório, eu confundia, achava que era a mesma coisa que o pacto pós-mortem, mas não é. Exatamente. E diferente do testamento, como vocês sabem, são disposições de última vontade que são revogáveis. São revogáveis, tá? O pacto pós-mortem também é revogável, só que ele é um negócio jurídico bilateral e os seus efeitos estão subordinados ao efeito morte. Tá? São uma espécie de exceção à proibição dos pactos sucessórios no Brasil, porque o pacto sucessório ele também está ligado com o evento morte. Mas esse não é proibido, o pacto pós-mortem. Por exemplo, o Código Civil admite que as partes convencionem que a prestação seja realizada por ocasião do evento de um termo, uma data específica, um evento futuro, mesmo sem uma data certa, mas que seja certa a sua ocorrência no futuro. E o evento morte é uma ocorrência certa. Com certeza ele vai acontecer.
Então, seria válida uma compra e venda que condicione a emissão da posse do comprador à morte do vendedor? Ou que o pagamento das prestações se encerre com a morte do vendedor? Sim, isso é possível. Então, esse é um exemplo de pacto pós-mortem, que é diferente de um pacto sucessório. Então, convido já uma reflexão. Se a subordinação do exercício pleno de um direito ao evento morte pode suscitar, em última análise, o desejo pela morte do outro, que é justamente o motivo pelo qual é proibido o pacto sucessório, então, se esse é o fundamento, não teria competido ao legislador estender a regra dos pactos sucessórios, dessa proibição, para a condição e para o termo? Então, não vamos responder agora, mas eu pretendo que a gente consiga responder e pensar muito bem ao longo do nosso grupo de estudos. A gente não precisa resolver nada agora, mas justamente eu quero plantar a dúvida em vocês para que a gente possa discutir sobre isso. Já o pacto sucessório, que é também chamado de contrato sucessório, contrato sobre herança futura, sucessão contratual ou pacta corvina, é um negócio jurídico bilateral, só que ele é irrevogável. Ele é um contrato de disposição causa-morte, mas ele é irrevogável. Diferente do anterior, dos dois anteriores. Objeto: herança de pessoa viva, sim, no todo ou em parte, ou seja, incide sobre uma sucessão futura, ainda não aberta. O Brasil adotou essa proibição genérica de raiz romana, que depois a gente vai tratar, que tanto no Código Civil de 1916, quanto no Código Civil de 2002, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Isso já vem desde o direito romano, e passou depois para o Código Napoleônico, e passou depois para tantos outros sistemas, como italiano e português, que a gente já vai passar lá. Qual a consequência jurídica no Brasil? Todo contrato que incide sobre herança de pessoa viva é nulo, de pleno direito. O seu conteúdo é considerado ilícito no Brasil, embora, caso seja feito, a pessoa não recebe nenhuma penalidade por ter feito o pacto, mas é considerado ilícito. Tá? Logo, é ilícita a sucessão contratual no Brasil. Por enquanto, ainda temos essa realidade. Então, por quê? Quais são os motivos? A imoralidade, por suscitar, então, o desejo de morte do autor da herança. Né? Por isso é chamada de pacta corvina, de corvo, porque o corvo ele fica sobre os corpos que estão já em decomposição, ele justamente, assim como um urubu, se alimenta de carniça. Então, como se as pessoas de algum modo iriam se beneficiar com o pacto, essas pessoas, então, assim como os urubus e os corvos ficariam então em cima da pessoa desejando a morte dela, seria mais ou menos isso. E também ele é contrário à liberdade de testar, porque testar é revogável. O pacto sucessório, ele é irrevogável. Então essa também é uma característica muito importante, que eu não me lembrava. Realmente foi muito interessante, porque eu realmente não lembrava dessa diferença. Passando no mundo. Nós vamos, embora eu tenho muita curiosidade sobre o direito oriental, mas é um pouco mais difícil chegar até essas informações. A Giselda Hironaka me disse que o direito japonês, como tem base no direito romano, é muito parecido até com o nosso. Tem muitas bases semelhantes, mas vamos deixar essa parte oriental para lá, que é muito denso. E nós vamos, então, focar no paradigma europeu. A palavra. Primeiramente, então, quero agradecer a Vanessa pela oportunidade de poder trazer um pouco do direito internacional, do direito europeu para o IBDFAN. E é uma coisa que a gente tem conversado, né, Vanessa, sobre como hoje nós temos a possibilidade de internacionalização do direito de família. Então, agradeço desde já e adianto para vocês que o meu objetivo não é esgotar o tema, não é ensinar 100% de direito francês,
a gente vai tratar algumas coisas que eu achei relevante para suscitar a discussão aqui no Brasil. Então, eventualmente, algumas dúvidas de vocês sobre direito sucessório. Não sei se eu vou conseguir responder 100%, mas eu vou fazer o meu melhor. Mas justamente por isso, é pra gente discutir e ter mais dúvida ainda do que respostas hoje. Exatamente. Meu orientador da USP geralmente diz isso, que seminário, depois da graduação, a partir da pós-graduação, não é pra tu tirar dúvidas, é pra tu sair com mais dúvidas do que tu chegou. Então, mas vamos tentar, pelo menos, se situar no tema para ter dúvidas pertinentes. Então, assim, ó, começando com essa questão histórica, uma das primeiras coisas que eu notei é que os países que têm origem romano-germânica geralmente são os países em que existe essa proibição do pacto sucessório. Vocês vão ver que mais pra frente eu vou dar o exemplo da Suíça, onde é completamente liberado, com algumas restrições, mas a liberdade de contratar ela é bem evidente no direito suíço. Por quê? Porque não veio das mesmas origens do que nós, do que a França, do que a Itália, Portugal. O que acontece? Havia uma hostilidade na época do direito romano sobre essas convenções. Era uma hipótese de nulidade, porque se estava vendendo direitos hereditários, que era uma coisa que sequer existia. Então existia até um problema lógico nesse ponto. Até só, desculpa fazer esse bate-volta. No direito romano não havia previsão, mas havia realmente, como a Thalene falou, havia uma certa hostilidade, mas não era proibido. Em alguns casos, justamente, embora não houvesse uma fórmula, uma previsão, havia um costume, né? Só que daqui já vinha essa questão da imoralidade, como a gente falou do Pacta Corvina. Então já começou nessa época do direito romano o motivo da proibição. E eu acho que até nesse ponto a gente entende que o direito e a cultura estão muito interligados. Como a tradição romana é uma tradição de valorização muito grande da família, geralmente você pensar que você vai fazer um pacto desejando, entre aspas, que o seu pai morra, é uma coisa que para eles causa estranheza, né? Porque eles criaram essa semente do pacto corvino. Se eu quero vender um apartamento que hoje é do meu pai no futuro, significa que eu quero que ele morra logo para eu ganhar dinheiro. Exatamente. Existe esse pensamento, mas acreditamos que no momento que a gente vive, não é necessário que a gente que a gente continue pensando dessa forma, porque é necessário uma funcionalização do direito. Então não seria necessário continuar. É uma transformação, né? Exatamente, com esse pensamento. Mas naquela época, né, realmente. Era o pensamento que eles tinham. E é um pensamento que foi a Revolução Francesa, mesmo assim, acabou mantendo, porque logo após a Revolução Francesa nós tivemos o Código de Napoleão, que até hoje, com poucas reformas, continua na França, na sua base. E atualmente, até para situar vocês, a França ela tem feito aos poucos a reforma do seu direito civil. Então, em 2006, teve uma reforma bem significativa na área do direito das sucessões. E foi a partir desse momento que eles tiveram essa reflexão que hoje nós estamos fazendo sobre, será que todos os pactos sucessórios contrariam essa lógica do Pacto Corvina? O que será que a gente pode mudar? O que isso pode servir de manobra para que a gente forneça mais liberdade? Até porque a liberdade é um dos princípios do Estado francês, né? Verdade. Então, na França, o que aconteceu? Nós tivemos, ao mesmo tempo que essa tradição romana, trazendo ainda essa hostilidade do pacto, juntada com as ideias revolucionárias que você percebe na França, o Código Napoleônico, tendo uma mistura. No direito de família, às vezes a gente segue ainda ideias muito tradicionais, mas no direito comercial a França prezou muito pela questão da liberdade. Então, hoje é que
faz em torno de 10, 15 anos que a França conseguiu, por exemplo, liberar a união entre homossexuais, que se fosse liberal na época do Código de Napoleônico, talvez também seria uma coisa que já tivessem pensado. E o pacto, digamos assim, o conceito na França é muito parecido, na verdade é o mesmo que o conceito brasileiro, então realmente sobre isso não muda, né? Então, até como eu comentei antes, nessa mesma linha do Código Napoleônico, na linha da proibição, o Código Civil português e o italiano entendem que qualquer contrato que disponha de herança de pessoa viva é proibido. Tudo bem? E aí até no português eles fazem uma diferenciação. O que seria em sentido amplo o pacto sucessório e o que seria em sentido estrito. Em sentido amplo, eles consideram qualquer pacto que trate de herança de pessoa viva, não necessariamente envolvendo o futuro de cujus, nesse caso. Poderia ser, inclusive, pacto de filhos, como eu dei o exemplo anteriormente. E no sentido estrito, seria exclusivamente o pacto em que o testador, ao invés de ser testador, ele é um pactante que vai dispor sobre a sua futura sucessão. Então, em Portugal, eles fazem essa diferenciação. Eu só lembrei de falar uma coisa pra você, que eu preciso falar pra vocês. Quem estava no encontro anterior com a professora Daniela, vocês lembram que nós comentamos que existe o direito patrimonial de família, que daí diz respeito, por exemplo, ao regime de bens, que, querendo ou não, muitas vezes as pessoas acham que vai respingar no direito sucessório, mas não é o que acontece, né? Tanto é que nós vemos na regra do 1829, inciso 1º, que mesmo a pessoa que casou, que escolheu o regime da separação de bens, essa separação não vale para a morte. Tanto é que é um caso em que, independentemente de bens particulares ou comuns, essa pessoa vai herdar de qualquer jeito, tá? Correto? Então, no Brasil nós temos essa divisão, tá? O que aconteceu agora em Portugal? Foi nesse ano, foi em 2018, se eu não me engano. 2018. Isso, perfeito. O que aconteceu agora, obrigada, em Portugal? O professor Zeno Veloso que pontuou bastante sobre isso. Agora em abril, quando nós visitamos Portugal, nós fizemos um colóquio e justamente nós colocamos as diferenças entre o direito de família brasileiro e sucessório, né, versus o português. E em relação à união estável tem muitas diferenças. Mas enfim, qual é a questão do direito português? Agora, tá, as pessoas que casam escolhendo o regime da separação convencional, elas podem, por ter escolhido este regime, renunciar à herança. Então, é uma forma de unir, de fazer valer o regime patrimonial de família na sucessão. Então, isso já existe em Portugal, que é um direito super próximo nosso, né? Tanto pela raiz romana, tanto pela colonização, né? Pela nossa ligação. Então, é possível trazer isso para o Brasil? É perfeitamente possível. Só que é necessário uma mudança legislativa. Sem isso a gente não tem como, não é possível. A gente até pode tentar, como a gente já conversou, mas não existe uma segurança que isso vai valer de fato. Até depois a gente tem um caso interessante, paradigmático, para tratar sobre isso. Bom, então só para terminar, no sentido inverso, que permitem os pactos sucessórios, está então a Alemanha e a Suíça. Como a Thailene também já havia comentado. Então, uma pergunta que foi pertinente nesse ponto é: o direito sucessório da União Europeia, atualmente ele é uniforme? Só para situar, porque para os brasileiros, né, para nós brasileiros, é um pouco difícil de compreender como funciona hoje o sistema europeu. O que acontece? Com a União Europeia, além da integração econômica, nós tivemos uma integração jurídica também, que é um dos pilares da União Europeia. O que acontece? Em algumas coisas, foi possível haver uma harmonização por meio de diretivas, que seria, por exemplo, o caso: direito do consumidor.
Você tem uma proteção mínima que deve dar ao consumidor e, se quiser, por meio do seu direito nacional, dar mais proteção, você pode. Outra questão, quando é uma uniformização, é o caso dos regulamentos. Os regulamentos, então, eles prevêem regras comuns, eles não prevêem um parâmetro a ser seguido. E, em outras situações, o direito europeu não intervém. E isso é o caso da questão material das sucessões. Tem havido tentativas de cada vez mais o direito europeu intervir no direito de família e sucessões? Sim, mas atualmente se mantêm as normas materiais, os códigos civis dos países ainda são vigentes. O que nós temos é o Regulamento Europeu de 2012, é o número 650. Só que aqui é importante pontuar que ele é um regulamento de direito internacional privado, ele é um regulamento que visa regular a competência e a lei aplicável em casos de sucessões. Justamente porque na Europa nós temos muitas diferenças entre as leis dos países e como as pessoas circulam muito, surge a necessidade de saber qual a lei aplicável nesses casos e haver uma lei aplicável para todo o bloco europeu e não na França seria o domicílio, na Itália seria a última residência. Então nesse caso o regulamento ele veio para isso. No caso dos pactos sucessórios, para saber se pode ou não pode haver determinados pactos sucessórios, porque como nós bem pontuamos agora, em alguns países é permitido, em outros não, se considera a lei aplicável à sucessão desde o dia em que foi feito o pacto. Então, por exemplo, eu assino um pacto hoje, considera-se como se eu tivesse morrido hoje, qual seria a lei aplicável para minha sucessão? Minha última residência habitual, qual é? É o Brasil. Nesse caso, então, pode ou não pode pacto sucessório no Brasil? Não, não pode. Então, meu pacto sucessório não é válido. Então, apesar disso, o direito europeu criou um conceito de pactos sucessórios porque é muito importante no direito internacional privado para efeitos de qualificação. Afinal, o que é esses pactos sucessórios e como é que eu aplico o regulamento nas regras que dizem sobre pactos sucessórios? Então, ele considera que seria um acordo que inclui um acordo resultante de testamentos mútuos, então já muda um pouco do que a gente tem visto na França e no Brasil, que crie, altere ou anule, com ou sem contrapartida, direitos na herança ou heranças futuras com uma ou mais pessoas. Essa última parte eu acho muito interessante porque ele abre um leque. Pode ser um pacto sucessório relativo à herança de uma pessoa ou à herança de várias. Por exemplo, o pacto sucessório em que o casal dispõe sobre a sua herança. Então, justamente, o regulamento ele fica aberto em relação a isso. Posso passar? Então, voltando para a questão do direito francês, as razões para a proibição atualmente no direito francês seriam a questão moral, que é aquilo que a gente já conversou, que vem desde o direito romano, essa vontade de morrer. A questão da e duas outras questões que são mais jurídicas. A forma de se desvencilhar de um princípio de igualdade entre herdeiros. O que seria isso? Eu quero favorecer mais um filho, eu quero favorecer mais um neto em prol de outro. Então eles consideram que isso na sociedade seria uma coisa repugnante que não poderia ser feita. Daiane, deixa eu aproveitar de perguntar, e a reserva da legítima? Tem lá também. Mas daí nesse caso, será que seria possível fazer um pacto sucessório preservando a legítima? A gente vai ver isso mais pra frente, mas então, tu pode dar algumas manobras no teu pacto sucessório, mas é que a regra na França, assim como aqui no Brasil, é que ele é proibido na França. Sim. Mas tem coisas que, como a gente vai ver mais pra frente, eles dizem, não, mas não é bem assim, isso não é exatamente um pacto sucessório. Mas tudo que tu dispõe, até a doação, mortis causa, tudo tu tem que respeitar a legítima. E lá eles têm o mesmo conceito, justamente em razão desse princípio. É, porque uma das formas que se tem pensado é, então, na flexibilização. Qual é o percentual lá da legítima? Também assim. O mesmo que
O que seria essa flexibilização? É possível fazer um pacto sucessório? Sim. Isso é o que se deseja, tá? O que se pensa. Uma saída. É possível? Sim, é possível. Desde que se preserve a legítima. Sim. Então é uma forma. Porque você teria uma outra forma que não o testamento de dispor do pacto disponível. Então seria possível. Então, quem sabe, será que com uma mudança legislativa seria possível um pacto sucessório que é irrevogável, não é revogável como testamento? Seria possível desde que respeitasse a legítima? Também a gente vai ter que ver se no futuro a gente vai ter legítimo, se vai continuar legítimo de 50%. Isso muito se discute, a Escola de São Paulo discute bastante isso, a Gisele Hironaga também, né, Pedro, fala muito sobre isso. Então temos que aguardar, claro, como será essa nossa alteração legislativa, que a gente vai tratar sobre isso, né, Felipe, também, mas é uma forma de flexibilização. Posso passar? Não, só falar que o terceiro critério, na realidade, seria justamente de considerar que no momento em que você faz um pacto, o quinhão ainda é incerto, porque você está durante a sua vida. E uma coisa que eles ressaltam muito na França é que como a expectativa de vida das pessoas está cada vez maior, você não sabe quanto que vai valer esse bem, podendo correr o risco a preço vil e também podendo correr o risco das pessoas começarem a fazer especulações sobre o valor dos bens quando escrevem pactos sucessórios. Qualquer coisa também tu pode passar se tu quiser, tá? Fazendo aquele... pra gente se exibir depois. Então, aqui eu pontuei uma questão que a gente já comentou sobre sobre a diferença entre os pactos sucessórios, né? Posso passar essa parte? Sim, só a última questão do direito internacional, Vanessa. Tá, desculpa. Na França, essa questão das sucessões, ela é vista como um princípio de ordem pública. Então, quando é feito um pacto sucessório num outro país, por exemplo, sobre bens que estão situados na França, o direito internacional privado da França considera que se a lei, independente da lei francesa ser aplicada ou não, isso não pode surtir efeitos na França, porque é contrário ao princípio da ordem pública francesa, os pactos sucessórios, pelas razões de proibições que a gente já viu. Interessante. Posso passar? Pode. Agora chegando então na Suíça, que pra gente até é um pouco chocante, mas ao mesmo tempo é bastante admirável saber que já é posto em prática no mundo. Talvez a gente chegue um dia nesse ponto no Brasil. A gente pode usar, quem sabe, esse exemplo. A Suíça, então, ela autoriza os pactos sucessórios, tanto positivos quanto negativos, havendo um artigo do Código Civil para os positivos e para os negativos. O que seriam os pactos positivos? É aqueles em que vai existir um benefício para os herdeiros que vão fazer parte do pacto. O que seriam os negativos? Os negativos é um pacto, então, em que existiria renúncia da herança. A questão é que, mesmo o direito suíço sendo bastante liberal, ele impõe determinadas condições. Por exemplo, todas as partes que forem assinar o pacto sucessório, elas devem ser maiores. Uma outra questão é que na Suíça, o pacto sucessório, ele pode ser modificado. Então, assim, uma diferença que eu acho interessante antes disso pontuar, entre pacto sucessório e testamento. O testamento, ele vai escutar somente a vontade do testador, independente da vontade dos herdeiros. No pacto sucessório, é uma manifestação conjunta de vontade, é tanto do futuro de cujos do sucessor, quanto dos herdeiros. Então, isso faz com que, geralmente, não tenha tantas confusões após a morte. E é revogável também, assim como o testamento? Ele é modificável. Tá. Isso aí a gente vai ver lá na frente. Tá. Posso passar? Pode. Então, o que acontece? Ele é revogável, respondendo a pergunta da Vanessa, desde que tenha o consentimento de todas as pessoas que assinaram o pacto. E muitas vezes ele é utilizado também como planejamento sucessório do casal.
Porque como é possível fazer uma renúncia, aquela questão de Portugal seria muito mais aberta. Assim, independente do regime de bens, você pode renunciar à herança. E também, uma questão interessante é que essa renúncia, ela também pode ser feita pelos descendentes. Nesse caso, quando os descendentes renunciam, e eles, por exemplo, assim, eu renuncio à herança do meu pai e isso vai acabar se aplicando para os meus filhos também. Então, por exemplo, se eu morro antes do meu pai, essa renúncia que eu fiz na Suíça, caso salvo disposição em contrário, ela se estende para os meus filhos também. Então, eu não vou receber herança. Mas há a possibilidade de um Sim. pouco tu colocar uma cláusula de que caso De de que morte, a minha- os filhos possam vir a receber e ocupar o teu lugar no... Sim. Ela é bem Isso flexível, É então. bem flexível. É que a lei, ela soluciona as questões para caso as partes não disponham disso no pacto. A autonomia é bem legal, né? Porque, na muito. verdade, as pessoas têm autonomia total sobre fazer esses pactos. Sim, basicamente, só eles protegem tanto a questão do interesse do menor, né, também. E outra coisa que é interessante é que, em proteção também ao pactante, ele possui livre disposição sobre os seus bens. Então, não é porque ele diz que o apartamento vai ficar com o filho X que ele não possa mudar de ideia e vender esse apartamento. Se ele quiser vender tudo, ele também pode vender tudo. A não ser que existisse uma cláusula limitativa dessa liberdade. Então, eu podia fazer no pacto também mencionando o seguinte: 50% dos bens atualmente do defunto não podem ser alienados a fim de preservar os herdeiros. Então, é um exemplo bem interessante essa questão da Suíça. A autonomia privada, ela é bastante ressaltada na Suíça. Achei muito interessante, eu não sabia. Na verdade, ela funciona até quase como uma holding familiar, né? Quando tu faz uma holding e ali tu especifica as cotas para quem vai passar, para quem não vai passar. Na verdade, tu faz todo o teu planejamento, tu sabe, interessante isso. Essa foi a ideia deles, justamente para evitar confusões, né? Só uma coisa que eu me perdi um pouco, tem reserva? Na Suíça, eu não sei te dizer 100%, mas... Pois é, sabe o que eu pensei A agora? princípio, Pois é, não teria. O que eu pensei? O que acontece? Como eu falei antes, né? É importante uma alteração legislativa. O IBDFAN, ele pensa, justamente, tem trazido essa questão de o que poderia mudar, quais artigos poderiam mudar. Agora, na Comissão de Família e Sucessões da OAB, nós também estamos suscitando isso. Então, uma das coisas que eu acho interessante é, nós poderíamos, no grupo de pesquisa, pontuar, nós já conversamos também sobre isso, né, Rodrigo? Pontuar quais são as diferenças, utilizando exemplo suíço, exemplo português, exemplo francês, espanhol, exatamente. Eu tenho muita dúvida como que são os países nórdicos, assim, como que funciona na Finlândia, como funciona, sabe? Eu tenho realmente... Porque eles são muito inteligentes. E então eu acho que eles devem ter medidas e soluções também muito inteligentes, né? O direito uma secção deixou mais aberta essa questão do direito romano. O direito romano ele deixou muito. Exato. Queria pontuar isso. Isso a gente pode ver, cada pessoa ficar responsável por um país, ou enfim, isso a gente pode pontuar depois. Mas listar e depois ver o que poderia, o que casa mais com o direito brasileiro. Também não adianta trazer uma solução em que não existe reserva da legítima. Não vai, não tem como encaixar, não tem liga com o direito brasileiro. Mas eu acho que essa é a questão que a gente comenta muito no direito comparado, é que às vezes até em razão dos conceitos a gente acha que é uma transposição perfeita, mas não é. Muitas vezes, para a gente conseguir entender o direito de outros países, a gente tem que tirar as lentes do nosso país e entender desde a lógica, o que é sucessão na França, o que é sucessão na Suíça. Essa questão da reserva da legítima, querendo ou não, ela surge das nossas raízes de direito romano. Essa questão de proteção dos herdeiros. Daqui a pouco, na Suíça, eles nem pensaram nisso, porque para eles... Não tem, é a questão seguinte, a pessoa tem liberdade para testar, a pessoa tem liberdade, o patrimônio é dela. Então, eu acho que isso é bem importante. E aí é por isso, já fazendo o gancho com o que eu vou falar agora sobre a questão da França, é o seguinte, eu trouxe o exemplo da Suíça a título de curiosidade, porque é difícil a gente saltar da situação de que hoje é o Brasil de uma total proibição
e ir direto para a Suíça. A gente precisa percorrer vários degraus antes. Então, para isso, eu trouxe o exemplo da França, que é um país que teve os mesmos problemas, entre aspas, que nós, com essa questão do Pacto Corvina, para ver quais são as manobras que eles fazem pouco a pouco, para quem sabe haver uma mudança de mentalidade e chegar num panorama próximo ao da Suíça. Sim. Eu fiquei pensando agora também, a gente pode, nessa listagem futura, como é na Ásia, como que funciona na China, como que funciona, sabe? Eu não faço ideia. Não sei se vocês sabem alguma coisa, eu fico feliz que vocês falem aqui pra gente, mas eu não faço a menor ideia e pode ser que seja muito melhor que o nosso. Então é preciso verificar, compreender e, claro, ver se seria aplicável no Brasil. Com essa questão da legítima, até eu acho que foi o Flávio Tartucci que falou no congresso, né, que ele disse que é uma fábrica, ele denomina, uma fábrica de vagabundos, porque na verdade tu acaba esperando que teu pai faleça, ou tua mãe faleça para tomar posse daquilo que eles fizeram, eles construíram. E tu não tem disponibilidade para dispor de todo o teu patrimônio, ou seja, tu tem que fazer aquela reserva. E aí ele acabou a palestra dele com uma frase que me impactou bastante, inclusive eu anotei e eu fico pensando nisso. O que ele falou? Filho bom não precisa e filho ruim não merece. Né? Filho bom não precisa e filho ruim ou seja, não teu pai merece. Sim. O teu pai te deu todas as condições para ti e teu irmão, daqui a pouco tu aproveitou super bem e o teu irmão não aproveitou nada. E o teu irmão vai estar se beneficiando daquilo que teus pais fizeram. Tu anotou? Anotei. Tá, depois não, a gente vai anotei, ficou na minha utilizar cabeça martelando muito isso nessa questão da legítima. Ai, adorei. Achei sensacional. Até de uma questão, eles sugeriu fazer um estudo sobre países que estão lá do outro lado do continente, mas na área processual penal e penal há muita inspiração, inclusive no Código do Paraguai, na questão do excesso de prazo, né? Do processo, enfim, não se tem um prazo de medidas de redução de danos para combater essas situações. Às vezes aqui do lado, no Chile, né, tem soluções, eu falo que é a minha área, tá? E aí até, desculpem, pessoal, se eu estiver fazendo uma pergunta muito singela, mas... Não, por favor, nenhuma pergunta. Vou perguntar. Qual é a diferença entre o pacto corvino, o pacto sucessório, o planejamento sucessório e a questão testamentária? Bom, sim, só para entender qual seria o que não poderia, por que eu posso fazer um planejamento sucessório e não posso fazer o pacto, além da vedação legal? É que o pacto sucessório são medidas, o planejamento. Sim. De uma certa maneira tu vai, claro, planejar a tua sucessão em vida, mas tu só pode utilizar aquilo que está permitido no Código Civil, né, no livro das sucessões, nas regras sucessórias. E o pacto sucessório, ele justamente está proibido. E o que a gente está discutindo aqui ele tem mesmo que ser proibido? Tem que continuar essa proibição? O que a gente poderia fazer para flexibilizar isso no Brasil? Eu penso assim, que seria mais interessante no planejamento, não ficar pensando na morte da pessoa, etc. Isso aí é uma coisa obsoleta. É o pagamento do imposto. Sim. Quem deixa bens, depois imposto de transmissão, a pessoa tem que vender bem para pagar o imposto. Na real é essa. E aquilo, quem é que gosta de falar de morte, né? Só advogado de sucessão. Só a gente gosta. Ninguém mais gosta. O objetivo do planejamento sucessório é basicamente isso, é redução de custos e de tempo e de litígio. Só que ele tá sujeito ao regramento sucessório estabelecido pelo Código Civil. Então, em algum momento, ele não pode ferir os herdeiros necessários, a legítima. Já que a questão da resguardo da legítima, então. Isso, o planejamento sucessório ele tem um objetivo diferente. Planejamento sucessório para pagar menos imposto possível, né? Basicamente isso aí, e tentar, dentro do possível, escorregar, tirar a legítima, tirar cônjuge, tirar fora de maneiras legais, né? E isso é isso aí. O pacto seria tudo. O pacto sucessório. Nós estamos tentando botar força lá para dentro. É uma coisa para tentar romper ou pelo menos flexibilizar, ou eu até entendo, brigar na justiça até morrer. E aí tu ganha um cansaço também. A justiça amorosa. Antes do processo. Exatamente, vamos fazer um acordo porque tu não vai tocar no dinheiro. Só que vai ficar brigando até o STJ. Então, até que ou, se Deus quiser, um dia
Porque a ideia nossa, qual é que é? Acho que a maioria aqui está na autonomia privada. Então, pô, até em raros casos, eu acho que raros, por exemplo, um filho com problemas, coisas assim, tá, vamos, mas aí pontuais, assim. Senão é aquilo ali, né? Pô, toma aqui, vai estudar, vai não sei o quê, né? Mas não tem que ser teu. Até porque falou um professor aí esses dias que se tu faz um testamento, pode mudar a qualquer momento, até por interesse, os teus filhos, as pessoas que gostam de ti ou que querem dinheiro, vão ficar te cuidando, hoje as pessoas vão morrer com 100 anos de idade, vão ficar te correndo até o finzinho. Agora, se ele sabe, ó, se eu não dar bola pro meu pai ou pra minha mãe, e não fizer nada e for viajar e ser um picareta e qualquer coisa, eu vou ganhar o mesmo que o santinho que ficou cuidando até o último dia. Que bom que tu tocaste nesse ponto, Ernesto. Por quê? Inclusive, quem está nos assistindo, então, nosso colega Eloy, ele, justamente, a tese dele de doutorado é o seguinte: ligar o direito sucessório, o teu direito, então, de receber a herança, ao afeto, à afetividade. Como assim? Se então eu sou aquele filho que nunca dei a menor importância pro meu pai, que estava como um corvo, então também só esperando, ou enfim, esse filho não teria direito, ou teria um direito reduzido. Então ele discute isso, ele está realmente estudando sobre isso, a gente tem que ver se tem possibilidade em outro país. Eu acho que não em outro país, porque no Brasil é que nós temos a afetividade de uma forma mais enraizada, né? Desculpa, o que tu ia dizer, Senado? Não, por favor. Tu acha difícil aqui? Não, eu acho que eu ainda não acho nada. Não, mas eu quero discutir, eu quero dúvida, eu quero discussão. É que a questão, assim, acredito que são vários pilares, né? A questão sucessória em relação ao cônjuge, companheiro, ela tem uma, digamos assim, se a gente for estudar um pouquinho, assim, a questão do direito sucessório, historicamente, a herança, em princípio, vai para os descendentes. Não ia para o cônjuge. Né? Primeiro era classe. Então, penso que talvez flexibilizar em relação ao cônjuge, eu acho que está mais viável. Agora, em relação à filiação, acho mais... o nosso colega tem um grande desafio. Mas é interessante. É interessante. Eu estou com um caso... Exato. Sociedade paternalista. Isso é uma coisa que eu acho super interessante, a discussão sobre princípios. Porque, assim, de uma certa forma, hoje em dia, já tem como fazer uma diferenciação, né? Assim, diferenciação em relação à cota disponível. É possível que um herdeiro receba mais por testamento daquele pai. Sim, dentro da parte disponível dele. Sim. Sabe, como eu falei, assim, a questão dos princípios é muito interessante, porque nenhum princípio ele é maior que o outro. Quem fala muito isso é Humberto Ávila, no livro dele, A Teoria dos Princípios. Nenhum princípio ele é maior que o outro, mas o que a gente pode é relativizar um princípio em relação ao outro. Então, por exemplo, tu quer falar... Sim, é o Eloy que tu falou? Ele tá aqui ao vivo e ele falou, existe na Espanha. Só pergunta pra ele o quê? Porque eu já eu não sei em que eu não vi em que momento que ele falou isso. O que existe na Espanha, por favor? Escreve pra gente. Escreve pra gente. É porque eu tô gravando, prestando atenção, falando ao mesmo tempo tá complicado. Aí tá cuidando aqui. Muita coisa. Então, justamente nessa questão de relativizar os princípios, existe o da isonomia, como tu muito bem pontuaste, mas também existe o do afeto, da afetividade. É um princípio jurídico. Eloy, que é o que está fazendo essa pesquisa, né? Tese de doutorado. Na Catalunha, o autor da herança pode excluir o herdeiro em razão da ausência de convivência. Seria aproximadamente a idade. Olha só. A Catalunha tem um regime diferente do resto. Sim. Que massa! Fantástica contribuição. A gente tem que botar isso na nossa lista também, né? É quase uma indignidade, né? É verdade. Já valeu a gangrena no braço aqui. Na Espanha, isso é barrado pela ordem pública. Pois é. Como é que é feito, Eloy? É por pacto? É testamento? Como é que funciona?
Tá, daí ele vai se Aí inscrever. imagina um filho fora do casamento, o cara nem sabe que tem, Precisa de e ação. nunca conviveu com o pai. Ah, mas daí não é culpa do filho, Sim. né? Eu acho que o que ele quer dizer é quando o filho, ele, justamente, ele não... Sim, não teve Alguém- Não teve carinho E pelo também pai. tem que Alguém ter ali- cuidado o seguinte, que tem um ditado que é muito comum no Ministério Público, que é os canalhas também envelhecem. Abuso de menores, e aí fica, entendeu? Fazer essa... O outro me dá isso ou não te dou aquilo. Sim, Não sim. só sexual, mas qualquer coisa, assim, ou tu fica aqui de empregadinho aqui, ou sei lá o quê, senão não vai levar nada. Tem que ter muito cuidado com essa parte, muito Até subjetivo, porque né? pode ser aquele filho que também mendigou, né, o afeto. O pai não foi conhecido como é que ele vai excluir, esse pai vai ter esse direito de excluir esse filho que está há anos mendigando, buscando. Concordo plenamente. Ele ficou revoltado por nunca